A partir de agora, nós vamos, felizes, nos concentrarmos, de preferência fechando os nossos olhos para não nos distrairmos, e vamos fazer a nossa oração. Como nos recomendou Jesus, com a simplicidade que ela exige, com a participação efetiva do coração, vamos pensando em Jesus, no seu amor, na sua misericórdia, em tudo o que Ele representa para todos nós. A governabilidade do orbe está em suas mãos. Desde a sua vinda, quando desceu das alturas sublimes para estar conosco em corpo físico, Jesus nos trouxe as diretrizes seguras de um caminhar sólido na direção da paz, na direção da perfeição e, por consequência, na direção da felicidade. Este mesmo Jesus que há 2000 anos pisou na terra, continuou como continua até hoje, esparzindo amor e tentando alertar a humanidade sobre os verdadeiros valores do Espírito, aqueles que os ladrões não roubam, que as traças não corroem, aqueles que levaremos conosco quando partimos desta vida, quando aqui deixarmos tudo o que temos. Ainda outro dia, ouvíamos uma reflexão que nos fazia pensar. E agora, nesse momento da prece, vamos compartilhando com todos. Se nós pararmos para refletir, daqui 150 anos, nenhum de nós estaremos aqui. Daqui 150 anos, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua tia, o seu avô, a sua avó, você, não estarão mais aqui. Daqui 150 anos, a sua casa não será mais a sua casa. Outras pessoas estarão aqui. Pessoas que nem conheceram você, que nem sabem quem você é. Muito provavelmente, durante alguns anos, os nossos entes queridos, talvez os nossos filhos, vão se lembrar de nós, com um retrato envelhecido pendurado na parede. Depois de alguns anos, talvez nem isso. Para os nossos netos, que vamos conviver menos, alguns anos depois da nossa morte, sequer lembrarão da nossa existência. É estranho pensar que a casa que você mora, outro morará. É estranho pensar que o centro que você trabalha, a atividade que você realiza, outro realizará. Talvez pela importância que você teve, alguém abra um álbum de fotografia e diga: olha, esse trabalhador esteve aqui no ano tal, mas você será apenas uma lembrança. Os animais não estarão mais aqui, nenhum ser vivo daqui a 150 anos estará mais aqui. E aí então, quando nós fazemos esta reflexão tão simples, tão óbvia, tão singela, isso nos leva a pensar, a meditar numa coisa mais importante. Qual é o sentido da briga pelo poder? Qual é o sentido da satisfação do ego? Qual é o sentido do apego? Da briga, da preocupação excessiva com o dinheiro? Qual é o sentido da arrogância, da prepotência, do se achar um melhor que o outro? Se nada disso daqui vai durar para sempre. Se nós vamos partir, se nada vai ficar, qual é a lógica da vida sendo vivida apenas do seu aspecto material e físico? Qual é a lógica de uma existência sem um sentido espiritual? Qual é a lógica de uma vida vivida sem uma programação mais definida para aquilo que vem depois desta vida? Para aquilo que transcende a existência física? Para aquilo que transcende o corpo material? Para aquilo que transcende tudo aquilo que usamos, temos,
mas não possuímos de fato. Porque o tempo passa, o tempo está passando. Comprove isto, olhando-se no espelho. Olhe-se no espelho e compare a 10 anos atrás, como você mudou. Como o seu corpo não é mais o mesmo, como a sua face não é mais a mesma. E talvez daqui a algum tempo você olhe de novo, e aí o tempo passou, e passou muito, e você nem vai reconhecer a sua face marcada pelos traços, pelas rugas da vida, pelos cabelos brancos, o corpo já o quebrado, já sem força de viver, ainda que você queira. E a vida passou. E o que é que ficou? Qual foi o seu legado? O que é que você deixou como sentido existencial para aqueles que vieram depois de você? E que em condições conscienciais você parte desta vida para outra. O que você deixa, o que você leva. É preciso pensar. É preciso pensar como espíritos imortais que somos. É preciso pensar para além da vida física, para além da concepção do nascer e morrer, tão somente. Para além, para muito, muito, muito além. E que Jesus nos abençoe. Eu esqueci de pegar o livro. Ô Luiz Eduardo, aproveitando que você veio no estudo hoje, pegue um livro aí para mim chamado Período das Crises. Traga aqui, por gentileza. Nós gostaríamos de aproveitar para dizer que ele é um jovem, solteiro, bom partido, está disponível. Se quem quiser saber mais informações, pode pegar o zap dele comigo. Ó, tô te ajudando, hein? Tô te dando uma força, hein? Ai, ai. É tão gostoso fazer os outros passar vergonha, né? Esse livro aqui, ele é mais um livro do Dr. Klaus, que foi escrito em algum ano qualquer, que eu não me lembro, é claro, intitulado O Período das Crises. Deve ter aí uns 5 anos esse livro, mais ou menos. Mais? Ah, tá. Então você está falando que eu não sei. Deve ser 10 então, sim. Deve ser 10. Porque eu vi outro dia aquelas notinhas lá que o Facebook coloca, das lembranças lá, 5 anos, mas já acho que era do lançamento que eu estava fazendo em algum lugar. Bom, esse livro, como tantos outros livros, do Klaus, do José Lázaro, abordam o Então Virá o Fim, Batalha Final, Nos Últimos Tempos, o próprio Período das Crises. São livros que têm o foco na transição planetária, têm o foco nesse processo que está acontecendo agora, principalmente, quando estamos no pico realmente da transição planetária, que alguns chamam de apocalipse, que outros chamam de fim do mundo, e qualquer aí dessas definições estão corretas, porque sobre um ângulo ou sobre o outro, nós estamos realmente vivendo o fim do mundo. E é interessantíssimo como os espíritos, pelo menos os espíritos mais sérios, eles não gostam e eles não fazem previsões. Primeiro que a previsão do futuro desperta muito uma curiosidade vazia e tem muito pouco de conteúdo nesse sentido. Você saber que alguém vai morrer daqui a um ano e você não pode fazer nada, eu não sei qual que é a vantagem disso, né? Ou que vai cair um meteoro em algum lugar do planeta, pelo menos se você soubesse aonde, você mandava o povo sair, se não caísse voltava, se caísse já não tinha ninguém. Mas se vai cair em algum lugar e você não sabe aonde. E os espíritos sérios também, eles compreendem, e isso tem acontecido com muita frequência, que os acontecimentos futuros,
Eles estão intimamente ligados aos acontecimentos presentes. Então, o nosso futuro, e aí eu estou falando do individual e do coletivo, depende muito do que está sendo feito agora, nesse momento. Embora esta realidade, algumas pessoas, e eu nem lembrava mais disso, mandando mensagens para mim, lembrando que algumas coisas que têm acontecido hoje já foi relatado no livro A Batalha Final, que também deve ter aí mais de 10 anos com certeza. Eu sinceramente não sei onde que está, não sei em que parágrafo está, em que capítulo está. São pessoas que leram o livro e disseram. 2009, tá, 2009. Qual que é de 2009? Batalha Final? Batalha Final. Bom, então, hoje nós vivemos, sem dúvida alguma, uma guerra espiritual. Nós vivemos uma guerra de informações. Nós vivemos uma situação muito delicada. E não dá para a gente abordar esse tema, muito provavelmente eu comece hoje e termine numa quarta-feira qualquer, nem vou dizer que é a próxima, numa quarta-feira qualquer, porque a gente teria, e muitos de nós não temos, nós teríamos que ter um entendimento um pouco mais profundo de toda a formação da terra, dos primeiros seres que chegaram aqui, de quem habitou a terra, qual o significado de Adão e Eva, que está lá na Bíblia, quais foram as civilizações que vieram aqui para a Terra num primeiro momento, que dominaram a Terra por muito tempo. Então, assim, existe uma realidade, a interferência dos extraterrestres, existe uma realidade que as autoridades do mundo, desde que o mundo é mundo, sempre camuflaram, sempre esconderam. De vez em quando você vê, por exemplo, arqueólogos descobrindo ossos humanos gigantescos, crânios gigantescos, que indicariam que realmente os chamados gigantes existiram. E existiram porque uma das civilizações que veio para a Terra, há muitos milênios atrás, os homens e mulheres tinham mais de 5 metros, de 5 a 6 metros. Mas como esses líderes políticos, os donos da verdade, alguns por motivos óbvios, outros não podem deixar isto vir à tona, logo alguém coloca, não, é fake news, é montagem, e se vai passando a informação de que se é uma fake news, e hoje em dia se habituou muito a chamar algumas verdades de desinformação, né? Virou hábito agora, toda a verdade que não pode ser dita, ou pelo menos quase toda a verdade, ela é classificada como desinformação, aí perde o crédito, ninguém vai atrás, é fake news, né? Mas a gente tem aí, há muito tempo, muita coisa acontecendo, muita coisa escondida, né? Eu espero, por exemplo, só vou dar um exemplo, que a gente viva o suficiente para descobrir tudo que o Vaticano esconde lá em Roma. O dia que a gente ficar sabendo tudo que tem lá, vocês não fazem ideia, né? Agora, os interesses estão aí. E quando a gente fala da mídia, geralmente a gente associa a mídia que é o Brasil, né? A mídia que esconde as coisas, a mídia que distorce. Não. A mídia no mundo todo, a mídia no mundo todo. Não é de hoje que tem se falado, e eu tenho visto agora com muita frequência na televisão, nos telejornais, de esquerda, de direita, para não dizer aqui que a gente está pendendo para partido político, a nova organização mundial, o que eles pretendem no mundo, o que eles pretendem no planeta, e eu escuto os espíritos falarem de nova ordem mundial há décadas que eles estão falando isso, de meia dúzia de poderosos que têm uma intenção bem definida de diminuir drasticamente a população do planeta, de impor regimes ditatoriais, como já existe, por exemplo, na China, e em outros países, etc. e tal. E isso tudo é a culminância, o instante mais grave da transição planetária. Se nós nos despirmos do preconceito, do partidarismo, e olharmos para a Terra, para a política internacional, para os países ricos, para os países pobres,
e olharmos com estes olhos, com base no conhecimento, nós vamos entender claramente que nós estamos vivendo o Apocalipse relatado por João. Já estamos há muito tempo. E agora isso se amplia de uma forma incontrolável e devastadora. E assim, eu sinto muito dizer, mas nós não temos outra opção. Aquela história, não, vamos reverter, ainda dá tempo cuidar da Amazônia, a Amazônia, aí a Amazônia. Hora que o povo souber, e eu digo o povo porque muita gente já sabe, só que de novo, é desinformação. Então vocês ainda vão viver, e vão dizer assim depois, bem que o Aguinaldo falou. Estou até com vontade de concorrer com a médium Chaline, que faz previsão lá, né? Ela tem milhões de seguidores. Não, eu tenho 11 mil, logo eu alcanço. Se eu começar a fazer previsão assim, se eu começar a fazer estudo assim, vocês vão ver como é que eu alcanço ela logo, logo. E a gente brinca, porque o assunto é sério. É claro que existe uma civilização na Amazônia. É óbvio que existe. É claro que já descobriram isso. O interesse das pessoas, além das riquezas que tem lá, é claro, na Amazônia, mas não é para a proteção da mata. Não é. Existe lá uma civilização que muita gente já sabe, só que, de novo, isso não pode vir à tona, essa coisa toda. Existe aí algumas situações que são assim, só para quem vê, para quem estuda, para quem pesquisa, para quem busca informação, que vai saber. Então, o que nós fazemos? Como eu não sou de ficar em cima do muro, eu detesto essa posição, eu acho isso de uma falta de personalidade incrível, mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar muito cuidado, porque nós estamos aqui fazendo uma palestra espírita, não é? Estamos representando o espiritismo e não estou representando o Aguinaldo. A gente vai aí nesse balanço, a gente dá alguns toques, a gente fala algumas coisas, a gente fala por metáfora, né? Dá uma indireta aqui, uma ali, e aí as pessoas que têm ouvidos de ouvir, ouvem, as que têm olhos de ver, veem, as que não têm, vai passar batido e fica por isso mesmo. E aí a gente não corre risco de alguém censurar o nosso canal, né? O que não seria uma má ideia, né? Já pensou? Ia dar um ibope danado, né? Depois censurou o canal, o pessoal ia ficar curioso para ver por quê, né? Quem é que foi que censurou, né? Se foi o Lex Luthor, se não foi. Bom, vamos lá. Lex Luthor, lá, o inimigo do Superman, do Super Amigos. Vocês não assistiam Super Amigos? Ó, todo mundo aqui assistiu Super Amigos. Vocês não assistiam? Né? Tinha lá o Lex Luthor. Quem mais que tinha lá? Não lembro. Não, Ricardo, não. Vamos lá. Vamos lá. Que corte o quê? Vamos lá. Bom, se é verdade, vamos aqui para a primeira pergunta. Vou ver quantas dá tempo fazer hoje. Rapaz, uia, os espíritos estão do lado de vocês. Eu perdi a parte mais pesada que eu ia falar, ó, desgrampeou do meu grampo. Foi a Cecília, miserável no meu colo, tirou, perdi a outra parte. Eu procuro e acho, pode deixar. Se é verdade que vivemos um período grave de crises, ideias de fim do mundo, etc, 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 porque há por parte da população mundial um certo silêncio. Por que não há uma reação? Bom, aí a gente vai colocar 3 motivos. Primeiro, e não se ofenda com essa palavra, porque há uma ignorância que predomina, uma ignorância voluntária, uma ignorância que as pessoas preferem ficar. Não há um interesse. Eu sempre disse aqui, isso eu já disse de outras vezes, que o dia que a gente tiver por Jesus a mesma paixão que o povo tem pelo time de futebol do coração, o mundo está salvo. Quando eu paro para assistir um jogo, porque o Dudu faz questão de me obrigar a assistir o Corinthians lá na televisão, e eu estou na sala, sou obrigado a ver. Rapaz, mas é tanta paixão, é tanta lágrima quando o time perde, é tanta euforia quando o time ganha, que eu fico pensando, rapaz, se isso fosse para Jesus, o mundo já tinha se transformado. Não é assim? Eu estou dizendo alguma mentira, né? Quando você vê algumas pessoas, e assim,
Nada contra ter ídolos, admirar atores, admirar artistas, essas coisas. Mas quando você vê a euforia, e por que não dizer o desequilíbrio de algumas pessoas, rasgando a roupa diante dos seus ídolos, dizendo, eu te amo. A pessoa nunca viu o cara, nunca chegou perto, ou a mulher que seja. Como é que você vai amar a criatura? A pessoa que está dizendo isso, ela não tem a menor noção do que ela está falando. Quando as pessoas vão nesses shows, né, de rock, seja do diabo que for, né, e se espremem lá. A gente vê isso na televisão, não vê? Vocês não veem isso? Né? Não vê isso? Eu acho que muito disso é culpa nossa. É culpa nossa. Porque hoje, salvo algumas exceções, senão a meninada lá do fundo vai ficar brava comigo, né, os adolescentes, salvo algumas exceções, os adolescentes de hoje, essa geração de hoje, eles não têm nenhuma estrutura emocional para lidar com frustração, para lidar com contrariedade e para lidar com perda. Eles não sabem lidar com isso. Não sabem. E eu acho que a culpa é nossa, porque nós somos de uma geração que sofremos demais, que trabalhamos desde os 10 anos de idade. E aí a gente ficou com aquela mentalidade assim, tudo que eu sofri, não vou deixar meu filho passar. Tudo que me faltou, eu vou dar para o meu filho. E nós fizemos isso. E hoje nós temos uma geração que levanta meio-dia, que não arruma nem a sua cama, que quer reformar o mundo, quer defender a Amazônia e joga o papel de chocolate no chão. Quer salvar o planeta e toma Coca-Cola de canudinho. Não sabe do que é dito dos canudinhos que vão para o mar? É isso que nós temos. É essa geração. De pessoas que parecem zumbis, com as caras enfiadas no celular o dia todo, que perderam a habilidade de se relacionar. E por que fazem isso? Porque no jogo, no videogame, no celular é muito mais fácil. Eu não gosto de alguém, eu deleto. Só que na vida você não pode deletar. Não é? No seu WhatsApp, se alguém diz alguma coisa que você não gosta, o que é que você faz? Você bloqueia a pessoa, mas na vida você não pode bloquear. Você não pode bloquear alguém da sua família. Você não pode bloquear um colega de trabalho do centro que você não gosta, mas ele trabalha com você. Você não pode bloqueá-lo. Então eu acho que nós contribuímos muito para isso acontecer. Claro que também, olhando para o lado espiritual, são espíritos comprometidos que reencarnaram, com as suas dificuldades, com as suas lutas, como aconteceu conosco. Mas eu acho que, genericamente falando, nós deveríamos ter caprichado um pouco mais, né? Para que eles aprendessem o valor da conquista pela luta, que não tivessem tantas coisas de mãos beijadas como nós temos hoje em dia. E a gente vai vendo isso acontecer. Imagina, e aí o filho faz uma birra, a mãe se sente culpada e dá o que ele precisa. Faz outra birra, o pai se sente culpado e dá o que ele precisa. E aí a gente tem visto isso acontecer. Como diz o pastor, que eu não lembro o nome dele agora, me fugiu. Isso, o Duarte, esse mesmo. Normalmente em casa nós não temos filhos, nós temos hóspedes que nós servimos. Essa fala é dele. Claro que tem exceções, e a meninada do fundo é exceção. Quero acreditar nisso. Tomara que vocês sejam. Tomara que eu esteja certo, não é? Então nós temos aí, como primeira resposta, uma ignorância que predomina. Porque as pessoas não querem ler, as pessoas não querem estudar, as pessoas não querem se aprofundar. Porque demora, porque leva tempo, porque custa e custa muito. Pensar é um dos trabalhos mais difíceis que existe na vida. Por isso que pouca gente pensa. Pouca gente pensa. Porque pensar cansa. Pesquisar, estudar, cansa demais. Então você tem como primeira resposta. A pergunta é, por que nós continuamos assim? Por que se nós estamos vendo, se existe uma parte das pessoas que estão percebendo, por que nós continuamos assim? Porque a maioria é ignorante. A segunda, porque nós temos intelectuais que sabem muito, mas se beneficiam com o sistema. São os isentos. Os isentos. Para quê? Para quê? Não é? Eu até que poderia, mas para quê? Não é? O meu salário está ganhando, estou ganhando meu salário está bom, para que eu vou me meter nisso? Né? Para que eu vou falar? Né? Foi o que aconteceu com a gente.
E aí vocês me permitem, eu vou dar um exemplo pessoal que não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Só para dar um exemplo de perda e de ganho. Porque às vezes pode ser perda e às vezes pode ser ganho, mesmo parecendo que é perda, não é? Eu estava preparando a palestra que eu vou fazer em Poços de Caldas, mês que vem, e o tema da minha palestra é o bem e o mal. E um dos aspectos que eu quero apresentar na palestra, que é uma palestra curta, de 45 minutos só, o que eu quero apresentar é que o mal nem sempre é mal. E quando nós falamos de mal, a gente precisa ter a ideia da valoração. Valor é uma coisa, valoração é outra coisa. É a importância que você dá à coisa que você tem, ou que você estima. Só que essa valoração, que é a atribuição de valor, está restrita à sua evolução, à sua educação, à sua cultura, tudo aquilo que você trouxe até ali. Então eu estou falando aqui de percepção. Uma coisa pode ser muito boa para alguém, como pode ser muito ruim para outra pessoa, a mesma coisa. Então, para início de conversa, quando falamos de mal, é preciso entender que a definição de mal depende muito da percepção de quem está falando, de quem está ouvindo, de quem está sentindo, de quem está ali ou não. Eu me recordo, para dar um exemplo, de uma mãe que uma vez conversou comigo, não era em terapia, nada, e ela tinha uma filha com poucos meses de vida que não dormia no berço, não dormia. Colocava no berço, ela chorava. Colocava no berço, ela chorava. Se colocava na cama, de boa, no colo, de boa, no chão, de boa, no berço, ela não ficava. E essa mãe de primeira viagem disse assim para ela mesma: essa menina vai dormir no berço. Essa noite ela dorme no berço. Ou ela dorme no berço, ou ela morre, porque no berço ela vai dormir. E colocou a menina no berço. E disse para ela mesma, ela vai dormir. E a menina chorou das 7 horas da noite, quando foi colocada no berço, até às 6:30 da manhã do outro dia, sem parar. Aí já quase desfalecida, já quase sem força, a menina dormiu. E quando a mãe conta, e depois nas outras noites, continuou dormindo. Quando a mãe conta isso, ela conta com muito orgulho, como se fosse uma vitória. Para ela foi uma vitória. Vocês viram? Eu consegui. Eu disse que ela dormiria no berço, ela dormiu. Eu fiquei acordada do lado do berço a noite inteira, mas ela dormiu. E ela conta isso com muita alegria. A filha, que hoje tem 20 anos, olha para isso e diz: que horror. Minha mãe foi um monstro comigo. Porque claro que ela não lembra, que ela tinha alguns meses de nascida. Mas contaram para ela a história. E ela diz assim: minha mãe foi um monstro. Por que ela fez isso comigo? E ela alimenta uma mágoa da mãe até hoje, por saber que a mãe fez ela chorar das 7 da noite às 7 da manhã. O mesmo fato, o mesmo acontecimento. Para a mãe, motivo de orgulho. Para a filha, motivo de sentir ódio da mãe. Isso é o quê? Percepção. E a gente ainda não pode esquecer que o mal, quando ele não é gerado por nós, porque o mal real é aquele mal que você faz. É um mal que saiu de você. Mas existe algo que nós chamamos de mal que não é mal, que é um processo de aprendizado. Um câncer, um acidente que te limita, uma perda de um ente querido. São situações, são lições que a princípio a pessoa vai dizer que foi vítima. Um mal se abateu sobre minha família. Perdi meu filho. E aquele espírito que está retornando para a pátria espiritual, diante da programação já estabelecida, é um bem. Por quê? Porque havia uma programação. Então a gente vai caminhar nesse sentido para falar sobre isso. Bom, voltando aqui. É muito confortável ficar em cima do muro. Quando nós recebemos a proposta, trazendo aqui para o individual, trazendo aqui para o nosso centro, quando a gente recebeu a proposta do Klaus, de trabalhar com maca, de trabalhar com preto velho, de trabalhar com cirurgia espiritual, de escrever livros com este conteúdo, foi extremamente desafiador. Porque naquela época eu era um orador de sucesso. Vixe, o escritor de sucesso. Já estava para ir para fora do Brasil fazer palestra. Por quê?
Porque, óbvio, escrevendo romance, livros leves, gostosos de ler, sem aprofundar, né? Falando apenas ali o básico, né? Aquela leitura gostosa, que realmente é gostosa. Nós nem paramos de escrever livros assim. Escrevemos lá, Vida Seu Maior Patrimônio, Um Caso de Amor com a Vida, Eu Me Perdi de Mim Mesmo, É Hora de Ser Feliz. São todos livros leves, de autoconhecimento, livros gostosos de ler. Mas escrever livros com esse conteúdo e adotar esse tipo de trabalho na casa foi extremamente desafiador. Por quê? Porque, óbvio, ao descer de cima do muro, as portas foram se fechando. Porque não era interessante, inclusive a edição de livros. A editora Sintonia, ela não nasceu de um sonho. O nosso sonho era ter uma editora. Não, ela nasceu de uma necessidade. Porque quando os espíritos começaram a escrever nesse tom, falando das obsessões complexas, se aprofundando um pouco sobre o mundo espiritual, falando dos processos da hierarquia do mal, as portas das editoras se fecharam. E aí houve a necessidade da gente abrir a editora Sintonia. Ainda por azar, a gente lançou o primeiro livro pela editora Sintonia. Foi o livro Não Há Mais Tempo, que não é do Dr. Klaus, mas foi organizado pelo Dr. Klaus. Vários espíritos escreveram. E assim, né? Foi super badalado. A gente ia lançar um livro num Impamed, que ainda era Intermédios. Acho que foi o primeiro ou o segundo Intermédios que a gente fez. Que a gente lançou o livro nosso, o Não Há Mais Tempo. O primeiro, né? Foi o primeiro Intermédios. Isso então, 2008. Então a gente estava lá naquela ansiedade. E marinheiro de primeira viagem. Nós não tínhamos naquela época o produtor Ricardo, né? Nós não tínhamos, né? Se fosse hoje isso não acontecia, né? Naquele negócio de corrige, faz correção ortográfica, tem que corrigir ponto e vírgula, hora de mandar para a gráfica, mandou o pendrive que não estava corrigido. O livro saiu com mais de 80 erros de português, erros graves, não dava. A gente lançou o livro, não sei quantos mil exemplares, não tínhamos dinheiro, pegamos dinheiro de onde não tinha, hora que eu vi o livro pronto, eu quase caí das pernas. Não tinha. Aí ficou uma briga lá, o pessoal queria que eu colocasse lá uma errata e vendesse o livro assim mesmo. Eu digo, eu não vou vender. Assim eu não vendo. Aí é uma questão de orgulho também. E o livro ficou lá, acho que 5.000 exemplares. Aí um dia eu lembro que o Vanderlei visitou a nossa editora e ele disse assim, esse livro aqui tem uma energia muito ruim, define isso. E nós mandamos queimar 5.000 livros. Os primeiros 5.000 livros da editora. Aí vai a gente juntar dinheiro para fazer uma nova edição, agora sim, com o pendrive certo, corrigindo os erros de português, porque eram erros muito graves, não dava para passar. Todo livro tem, ou pelo menos quase todo livro tem, passa lá uma palavra sem acento, uma letra errada, isso é normal. E depois nas novas edições você vai corrigindo o que saiu de errado. Mas eram erros gravíssimos. Aí então, as portas se fecharam a partir daquele momento, porque nós decidimos descer de cima do muro, escolher qual lado. O lado que nós seríamos mais úteis aos espíritos. Não criticando o outro lado, e agora eu estou falando de movimento espírita, não criticando o outro lado, porque cada um vai produzir o bem que acha que tem que produzir, do seu jeito, da sua forma, está tudo certo. Mas nós entendemos naquele momento, tendo contato com as obras de Hermance Dufour, etc. e tal, com o Robson, que foi um grande apoiador nosso no início, até do Impamed, que se chamava Intermédios. Até nós gravamos um vídeo, quem assistiu está lá no canal, só falando do início do nosso evento, como tudo começou. Fizemos lá no Lions, que já não existe mais. Depois fomos para o Vila Gramadão, 2 anos pela internet. Ano passado aqui, esse ano no hotel do lado do Firenze. Enfim. E claro que quando você se posiciona, você vai encontrar ali muitas barreiras. E nós encontramos, muitas portas se fecharam, mas não houve arrependimento nenhum. Porque o trabalho está aí, do jeito que tinha que ser, como tinha que ser, com as suas dificuldades e mais. E por último, como terceira resposta, por que ninguém faz nada? Porque há aqueles que se beneficiam com o sistema. Esse sistema que existe no mundo, não estou falando só do Brasil, no mundo, esse sistema alimenta muita coisa. Aí você entra naquilo que nós sabemos bem, o jogo de interesse,
o levar vantagem, né? O toma lá, dá cá, a podridão, e aí eu posso falar, porque eu não estou falando de partido específico, mas a podridão que é a nossa política, os jogos de interesse, de Senado, de deputados, etc. e tal. A gente sempre viu isso, eu não estou falando nenhuma mentira. Então, isso emperra toda a reação. Emperra. E aí, então, a gente tem essa situação caótica que nós vivemos hoje e que tem uma tendência a piorar. Muito. Mas aí, eu gostaria aqui de fazer um repeteco. Não é do meu feitio repetir. E está difícil hoje fazer estudo e palestra sem repetir. Porque quando eu faço aqui, todo mundo assiste pela internet. Aí quando eu viajo, tem as pessoas caprichosas que onde eu vou vai atrás. Eu não posso repetir a palestra. Porque a pessoa vai assistir de novo e vai falar, mas você vai repetir a palestra? Aí a pessoa assiste você em São Bernardo, depois você vai em Santo André. É do lado. A pessoa diz, eu vou te assistir amanhã. Você não vai falar o mesmo tema, não, né? Aí você tem que trocar o tempo, cada criatura que vai assistir depois vai falar que você está repetindo, né? Então, assim, hoje em dia está muito difícil você fazer toda quarta-feira um estudo novo, sem repetir tema, sem repetir história, todo domingo uma live nova, etc e tal. Mas aí eu vou pedir licença para repetir, dentro desse tópico que eu estou abordando. No domingo passado, para quem assistiu a live, e eu dei um puxão de orelha ao vivo num monte de gente, né? Vocês lembram disso? Quem assistiu? Que fica mandando mensagem para mim no Zap, na hora da live, né? E eu digo, peraí, né? Aí eu parei a live lá e disse, peraí, um monte de gente aqui mandando. Então eu não citei os nomes, né? Porque eu não ia chegar a esse ponto também, né? Digo, se o pessoal está mandando Zap aqui para mim, de piada, Zap de vídeo, né? Não está vendo a live. O que vocês estão fazendo que vocês não estão assistindo a live? Aí para quem sabe que estava nessa, sabe de que eu estava falando, que a live estava rodando, e assim, para quem não assistiu, deixa eu explicar. Eu fico com o celular perto de mim, eu expliquei isso na live, porque o Ricardo, ele faz a transmissão lá da casa dele, né? A Aline fica no chat lá da casa dela, e se tem alguma queda na internet, algum problema, eu não sei, porque eu estou ao vivo. Então, imediatamente, não tem como ele falar comigo também. Ele me manda alguma mensagem. A internet está oscilando. Parou tudo. Travou, caiu. Então, eu fico com o celular ali. Se vir uma mensagem, eu sei que deu algum problema. E as mensagens rolando. Então, o povo, em vez de assistir a live, fica mandando mensagem de piada para mim. Então, né? Vou ficar mais de olho. E da próximo domingo, eu vou ler os nomes. Se eu receber alguma mensagem, eu vou ler o nome. Vocês anotem aí. Vocês prestem atenção que eu vou ler o nome. E aí, eu citei na live, eu estou lembrando a live, porque a gente citou, tinha uma pergunta parecida com essa, não era essa, mas era uma pergunta que falava sobre a transição, e aí eu peguei um trecho de um capítulo, agora sim, eu acho que é do Dr. Fred, eu não me lembro, não tenho certeza, onde, eu falei Dr. Fred? Falei? Então deve ser ele mesmo, do livro novo, que tem um capítulo que o Dr. Fred escreve, e ele fala, o título do capítulo é Previsão para o Futuro. E ele começa fazendo uma abordagem histórica, né, do planeta, do Brasil, as guerras, a escravidão, a corrupção, o ódio, tudo isso. E aí ele vai colocando, né, considerando a lei de causa e efeito, considerando a lei de ação e reação, nós estamos lascados. Porque não precisa ser adivinho, não precisa ser médium. Aliás, eu vi uma piada outro dia, não sei se era piada, eu recebi no Face. A pessoa disse assim, deixa eu ver se eu lembro aqui. Homem foi preso porque bateu numa cigana que previu a sua prisão. Você sabe que... eu também não entendi, estava lá. Outro dia eu li assim, mandando uma mensagem assim, a língua portuguesa é difícil. A mãe bateu na filha porque estava bêbada. Quem estava bêbado, a mãe ou a filha? Então, não sei, então é com quem escreveu o problema. É que eu lembrei aqui da cigana. Vamos voltar aqui à linha de raciocínio. E aí ele vai dizendo que não precisa ser adivinho, não precisa ser médium, para imaginar que o futuro da humanidade não será dos melhores. Se você pegar toda a história da humanidade, pela lei de causa e efeito, você pode imaginar o que vem pela frente. Ele vai fazendo esse raciocínio. De repente, ele para de fazer o raciocínio coletivo e ele vai para o individual. E ele diz assim, por pior que esteja a terra, está nas mãos de Jesus. E você está nas mãos de quem?
Por mais que esteja difícil, um dia a terra será um mundo de regeneração. E você, como você estará? Por mais que façamos previsões sobre a terra, a grande pergunta é: qual a previsão que você faz para você? Como você vai estar? Quando a terra for um mundo de regeneração, onde você vai estar? Em que condições você vai estar? E aí ele traz a coisa para o pessoal, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Embora a gente fale no coletivo, a gente tem que trazer em algum momento para o pessoal, para a gente fazer a reflexão individual. Por quê? Porque embora a gente esteja aqui dizendo que a gente tem que fazer alguma coisa, tem um monte de coisa que não dá para a gente fazer. Ah, mas a Rússia continua a guerra com a Ucrânia. Bom, eu só posso orar. Eu só posso orar. O que eu posso fazer a respeito? Alguém pode fazer alguma coisa? Alguém tem o telefone do Putin? Não, acho que ninguém tem. Então, quer dizer, não dá para eu fazer nada. Existem algumas situações que estão para além da nossa condição. Eu acho que a gente não pode ficar de braços cruzados em cima do muro sem fazer nada. Mas também não dá para a gente se meter em tudo. Aí nessa hora que não dá para a gente se meter em tudo, a gente se mete com a nossa própria vida. O que eu estou fazendo dela? Como eu estou caminhando? Né? Como vai ser o meu futuro? Inclusive o José Lázaro fala, se não me falha a memória, no livro Consciência Emergente, sobre a urgência da transição, não planetária, mas da transição do homem velho para o homem novo. É essa transição que a gente tem que se preocupar em fazer, porque a outra vai acontecer. A outra vai acontecer. A gente está aqui pintando um cenário grave, desafiador, nos próximos anos. Esse ano ainda vai acontecer muita coisa, ano que vem, até 2026 vai ser barra. Vai ser barra, pode se preparar que vai ser barra. Mas a gente sabe que é um processo. A gente está informado, está lá nas obras de Kardec, é um processo. A gente vai ter desencarnações coletivas, provavelmente a gente vai ter outras pandemias, é provável que tenha, outras doenças, é provável que tenha, etc. e tal. Mas no final das contas, o mundo vai, o planeta vai. Claro que nós estamos com 8 bilhões hoje de pessoas no planeta, aí você tira uns 6 que vai embora, vixe, vai ter ar para todo mundo respirar. Quem sobrar aqui, né? Você calcular aqui 8. Mas né? Eu não digo que vá 6, mas que uns 5 vai. Vai, uns 5 vai. Tomara que eles não queiram levar ninguém de Votuporanga, né? Tomara. Bem, aqui a resposta é muito longa, eu vou terminar na nossa próxima aula. Eu vou só iniciar a resposta, porque a pergunta é a seguinte: e os emissários de Jesus, onde estão? O que estão fazendo? Bom, então aí aqui dá outra palestra, né, para responder essa pergunta. Então eu vou usar uma metáfora antiga, que todo mundo já conhece. Alguns contam de forma diferente um da outra, mas a ideia é a mesma. Que diz assim: se existisse, né, porque a gente sabe que não existe. Se existisse o céu, ele estaria vazio. Imaginando que o céu exista, o céu está vazio, porque os anjos não estão no céu. Os anjos estão mergulhados no inferno, socorrendo aqueles que não tiveram força para subir. Onde estão os emissários de Jesus? Mergulhados, entre aspas, no inferno, tentando resgatar as almas perdidas de Deus, perdidas de si mesmo, que muitas delas somos nós, para ajudá-las a subir. Então é aí que estão os emissários de Deus, de Jesus, buscando essas almas. Se Jesus trabalha desde a eternidade, não seremos nós que vamos deixar de trabalhar. Não seremos nós que faremos diferentes. Não serão, evidentemente, os emissários de Jesus que cruzarão os braços. É claro que eles estão fazendo muito, muito, muito por nós. É que a gente precisa fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é uma coisa muito importante. Eu vou encerrar aqui. Segunda-feira, eu acordei com uma tosse terrível, terrível, terrível. Eu não tinha gripe, não tinha nariz escorrendo, só que eu não parava de tossir.
Aí falei com a Aline e falei, você desmarca meus pacientes. É porque não tem jeito, eu vou atender os outros tossindo. Não pode tossir, não tem como eu atender. E não fui atender, fiquei em casa, né? Com 18 vidros de xarope, juro, se eu tivesse dinheiro e tivesse tempo, eu ia processar toda a indústria farmacêutica que produz xarope. Porque xarope não tira tosse. Você toma um, não tira tosse, você toma outro, não tira tosse. Eu não sei para que serve xarope. Ah, mas você não tomou o certo. Eu tomei 5, não é possível que não ia dar certo com a minha tosse. Porque às vezes sim, você tem um xarope, um tipo de tosse, aí você tem outro xarope, outro tipo de tosse, convenhamos. Mas tomar 5 e nenhum dos 5 coincidir com a sua tosse, só não faço isso porque eu não tenho tempo. Bom, e aí, mas eu tinha uma palestra à noite, Monte Azul Paulista, que é bem longinho daqui, perto de Severínia, perto de Bebedouro, e eu fiquei assim, e agora? Eu desmarco já a palestra, digo que eu não vou, ou eu arrisco deixar? Pô, mas arriscar deixar é complicado, essa tosse não para, como é que eu vou fazer a palestra tossindo? Em contrapartida, o pessoal já divulgou para todo mundo, tem um monte de gente sabendo, vai ser transmitido ao vivo. E aí, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E se fosse outra época, eu não ia, não. Mas aí eu falei, aí eu vou. E tossindo, né? E com pastilha, e tossindo, e com gengibre, e tossindo, e tomando chá, e tossindo, e vamos embora, né? Tossindo, né? Parei, tomei um copão de suco de milho, né? Naquela casa da pamonha, né? Que tem ali, né? Estava com vontade de tomar suco de milho. Tomei e tossindo. Aí a hora que eu parei em frente ao centro, estava cedo ainda, que eu sempre chego cedo, a tosse diminuiu. Aí eu entrei no centro, fiz toda a palestra, veio de vez em quando uma vontade de tossir, mas não tossi uma vez sequer. E daquele momento em diante, eu não tossi mais nenhuma vez. E aí depois o José Lázaro me disse assim, a gente estava esperando para ver se você ia, antes de ajudar. Aí, foi isso que eu pensei mesmo, quando eu mandei ele para aquele lugar. Aí ele disse assim, lei do mérito. Se você não vai, poderia ficar com a tosse aí mais uns 3, 4 dias, problema seu. Como você foi, renunciou em nome de Jesus, ganhou mérito para tirar a tosse hoje. Então nós tiramos. Mérito. Xarope ótimo. Esse é o xarope bom, né? É a velha lei de ação e reação que todos nós conhecemos, para o bem e para o mal. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muito obrigado, até a próxima. Pessoal da internet, muito obrigado. Por favor, peguem ali as pizzas, sem jogar vibração negativa para a gente, porque eu já expliquei. Muita paz.